Efésios 3, 14 a 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, Pai, gratos por estarmos aqui nesta noite, e pedimos, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor, Pai, ilumine mentes e corações, para que possam compreender a Tua palavra, Senhor Deus, e possam aplicá-la em suas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para os 4 evangelhos, fica evidente a todos nós que Jesus foi um homem de oração. Por várias e várias vezes nós vemos Jesus prostrado, orando ao Pai. Mesmo nas horas mais difíceis, e especialmente nas horas mais difíceis, Jesus ele não cessa de orar. Antes de Jesus ir para a cruz, no jardim do Getsêmani, Jesus orou por si mesmo. Jesus orou pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice. Um pouco antes ainda, lá em João capítulo 17, Jesus fez a sua conhecida oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos, não somente por aqueles 11 que ali estavam, mas por todos aqueles que viessem a crer nele. No caso, ali, na véspera da sua morte, Jesus orou por mim e por você. Quando Jesus foi para a cruz e era escarnecido e zombado, Jesus orou mais uma vez, pedindo para que o Pai perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Depois que Jesus ressuscitou e voltou ao céu, Romanos 8 nos diz que Ele está à direita do Pai, intercedendo, ou seja, orando por nós. Meus irmãos, se Jesus, que é o Filho de Deus, sem pecado, foi um homem de oração e até hoje ora por nós, intercede por nós, por que nós oramos tão pouco? E quando oramos, por que nós não sabemos orar como convém, como diz a própria palavra? Quando nós olhamos para os apóstolos, nós vemos que esses homens também foram homens de oração. Quando nós olhamos para a história da igreja, grandes servos de Deus do passado também foram homens de oração. Homens que dedicavam um bom tempo de joelhos diante do Pai. E hoje nós vivemos numa época, meus irmãos, de muitos relacionamentos. Hoje é muito mais fácil se relacionar do que nas épocas passadas, nas gerações passadas. Nas gerações passadas, as únicas 2 formas de relacionamento era ou pessoalmente, você conversava com a pessoa ali, pessoalmente, ou através de carta. E demorava para a carta chegar. Depois inventaram o telefone. Só que não sei se você é da mesma época que eu, mas não dava para usar muito o telefone. O telefone era caro. Se você fazia uma chamada DDD, uma chamada interurbana, ou pior, uma chamada internacional para alguém que morava em outro país, era muito caro.
Hoje nós temos redes sociais, hoje nós temos aplicativos de mensagem, hoje nós conseguimos fazer chamada de vídeo. E a internet banda larga funciona muito bem, às vezes não é verdade, mas em boa parte do tempo ela funciona muito bem. Hoje é muito fácil conversar com as pessoas, não precisamos conversar mais somente pessoalmente e carta praticamente acabou. Qual foi a última vez que você mandou uma carta e escreveu à mão, manuscrito, uma carta para alguém? E mesmo numa época em que é tão mais fácil se comunicar às pessoas, nós nos comunicamos precariamente com Deus. Nós oramos pouco. Talvez seja por causa dessa grande variedade de meios de comunicação que nós temos hoje, é que quase não sobra tempo para a gente orar. Nós gastamos tanto tempo na frente das telas, do computador, do celular, conversando com pessoas, que quando a gente percebe o dia já acabou, já estamos bocejando de sono, e se a gente orou muito pouco. E o pouco tempo de oração que nós dedicamos ali, nós pedimos por coisas banais, coisas do cotidiano, coisas que sabemos que Deus nos dá sim, mas nossas orações não foram orações mais profundas, pedindo a Deus por aquilo que Ele dá apenas aos seus filhos, bênçãos espirituais. E aqui nesse texto que nós lemos, meus irmãos, nós vemos ninguém menos que o apóstolo Paulo colocando-se de joelhos diante do Pai. Nós temos estudado, expondo a carta aos Efésios já há alguns domingos, meus irmãos, e nós temos visto quão rica é esta carta. Paulo escreveu esta carta estando preso. Paulo mostra no início dessa carta, na primeira parte dessa carta, bênçãos espirituais que o Senhor Deus, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deu a nós. Lá no capítulo 1 ainda, Paulo ele ora pela igreja, ele ora pedindo a iluminação dos olhos do coração, para que eles conhecessem a esperança do seu chamamento. No capítulo 2, Paulo fala da grande obra que o Senhor fez em nossos corações, pois nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida e fomos salvos pela graça. Ele ainda fala a respeito das diferenças que existem na igreja do Senhor, diferenças no que diz respeito aos diferentes tipos de pessoas, das diferentes origens, judeus e gentios. A igreja do Senhor Jesus não é restrita apenas a uma nação, mas ela é formada por pessoas de todas as nações. Nós vimos isso também no domingo passado, na primeira parte do capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, ele começa ali a consolar os irmãos de Éfeso, porque quando eles ficaram sabendo que Paulo estava preso, eles se entristeceram. E Paulo fala que ele estava preso, mas mesmo assim, o mistério de Deus, o Evangelho, por meio dele, ministro do Evangelho, este mistério havia sido conhecido das pessoas. Paulo não deixava de pregar o Evangelho, mesmo preso, ele ainda pregava o Evangelho para quem ia visitá-lo, ele pregava o Evangelho para os soldados romanos que montavam guarda. Nós vimos isso quando nós estudamos, por exemplo, a carta aos Filipenses, quando ele fala que ele evangelizou a guarda pretoriana, os soldados romanos que montavam guarda na prisão onde ele estava. Nós vimos também no domingo passado, Paulo falando que tudo isso foi para que os principados e potestades nos lugares celestiais, ou seja, os anjos do Senhor, conhecessem a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. E falassem assim: uau! Quando os anjos eles olham para a igreja, quando os anjos eles olham para nós e vê pessoas tão diferentes, reunidas, cobertas pelo mesmo sangue, com a mesma fé, fazendo parte da mesma família, os anjos olham para isso, veem que isso é fruto da sabedoria de Deus, a multicolorida sabedoria de Deus, e os anjos falam: uau! Como o Senhor é sábio, Deus! Paulo, então, ele volta-se novamente
Por esta causa, versículo 14, ele abriu um parênteses, ele começou o capítulo 3 dizendo, por esta causa, ele vai orar, mas ele abre um parênteses, nós falamos isso domingo passado, ele fala a respeito do seu ministério, fala a respeito do mistério de Deus, fala a respeito do acesso que nós temos, fala a respeito dos anjos conhecendo a multiforme sabedoria de Deus, e aí ele volta para a oração. Versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Vejam, meus irmãos, lembram novamente, Paulo estava preso. Só que mesmo preso, ninguém tira Cristo de Paulo. Ninguém impede a sua fé na prisão. Ele está preso. Ele continua recebendo visitas, ele continua pregando o evangelho para quem está ali perto dele, ele continua escrevendo cartas para a edificação da igreja e ele continua orando. Não existem empecilhos para Paulo orar. Meus irmãos, que vergonha é para nós às vezes quando nós colocamos empecilhos, damos desculpas por orarmos tão pouco. Mas Paulo, meus irmãos, para ele não havia empecilhos, mesmo preso, ele diz, eu me ponho de joelhos, por esta causa, havia uma causa, que causa era esta? Tudo aquilo que ele havia falado antes, de quão bela é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da maravilhosa obra, das maravilhosas bênçãos espirituais que Deus, desde a eternidade, fez em favor da sua igreja, da graça maravilhosa que nos salvou. Diante de todas essas coisas que Paulo falou até aqui na carta aos Efésios, por esta causa, Paulo então coloca-se diante do Pai de joelhos. Paulo conhecia a Deus, Paulo sabia quem era Deus. Meus irmãos, não há como nós orarmos a Deus sem sabermos quem é Deus. Paulo chama Deus de Pai. E por que ele chama Deus de Pai? Ora, nós lemos 2 textos nas Escrituras, agora na nossa liturgia hoje, mostrando a respeito da paternidade de Deus. Nós vimos lá em João capítulo 20 que Jesus ressurreto apareceu para Maria Madalena e lá no versículo 17 ele disse a ela o seguinte, vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, mediante Cristo é que nós temos um Pai. Lembra lá no capítulo 1 de Efésios que o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo e nos adotou. Nós temos um Pai, meus irmãos. E, meus irmãos, esse Pai, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, tornou-se o nosso Pai pela morte e ressurreição dele. Por isso que Jesus, quando ele olha para nós e nos vê como seus irmãos, como filhos do mesmo Pai, apesar da nossa filiação ser diferente da filiação de Cristo, pois Cristo é eternamente gerado pelo Pai, Cristo é o Deus Filho, Cristo é igual a Deus em divindade, em poder e em glória, nós também somos filhos de Deus. Nós temos o Deus Pai como nosso Pai e nós temos o Deus Filho como nosso irmão mais velho, que lembra? Intercede por nós, ele ora por nós. Mas Paulo se coloca de joelhos diante do Pai, porque Paulo entende que o Pai é autoridade. Nós vivemos, meus irmãos, numa geração em que os jovens e até mesmo as crianças não têm respeitado as autoridades. E qual é a primeira autoridade que Deus coloca nas nossas vidas? São os pais. Por isso que o 5º mandamento nos diz, honra teu pai e tua mãe. Porque se uma criança aprender a honrar seus pais, essa criança aprenderá também a honrar, obedecer às autoridades. E toda autoridade, inclusive a autoridade dos pais, vem de Deus. Jesus disse isso a Pilatos. Quando Pilatos disse que ele tinha autoridade para prender e para soltar Jesus, ele respondeu a Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não tivesse sido dada. Só que pessoas que não respeitam e que não honram autoridades, é porque elas não respeitam e não honram a Deus, a primeira e suprema autoridade. Quem não honra a Deus, não vai honrar pai e mãe.
Quem não obedece a Deus não vai obedecer pai e mãe. Quem não honra a Deus não vai honrar as autoridades constituídas pelo próprio Deus. Não é o caso de Paulo. Paulo, ele sabia quem era Deus. Era o seu pai, sim, mas continuava sendo Deus Todo-Poderoso, aquele a quem nós nos prostramos, aquele diante de qual nós nos ajoelhamos. Mas vejam, meus irmãos, Paulo está falando com o seu pai. Mas Paulo tinha consciência que ele não era filho único, ou no máximo o segundo e único filho caçula. Eu tenho Jesus como o meu irmão mais velho e sou mais eu. Não. O pai é pai de uma grande família. O versículo 15, Paulo diz o seguinte: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Meus irmãos, vejam, o pai tem uma família. Então, Paulo ele se dirige ao seu pai, ele sabe que ele é seu pai por causa de Cristo, mediante a morte e a ressurreição do Filho de Deus, nós nos tornamos também seus filhos. A adoção feita pelo pai antes da fundação do mundo é concretizada na ressurreição. Você lembra? Ele chega para Maria Madalena, vai aos meus irmãos e diz: isso para o meu pai e vosso pai. É pela ressurreição que você pode chamar Deus de pai. E não somente você, mas ele fala de quem toma o nome toda a família. Nós fazemos parte de uma família. E, meus irmãos, a nossa geração é uma geração muito individualista. Veja, como eu falei no início, nós temos a grande facilidade de nos relacionarmos hoje em dia. É muito mais fácil nós conversarmos com as pessoas hoje do que na época dos nossos pais, dos nossos avós. Hoje é muito mais fácil. Mas parece que quanto mais fácil fica o nosso relacionamento com as pessoas, mais nos isolamos, mais nos fechamos, mais queremos viver no nosso cantinho. Olha, eu fico no meu quadrado, você fica no seu quadrado. Eu fico no meu cantinho, você fica no seu cantinho. Não se meta na minha vida. Da minha vida cuido eu. E, meus irmãos, não é assim que funciona na igreja. A igreja é a família do Pai. A igreja é formada pelos filhos do Pai. A igreja é formada por todos aqueles que foram adotados pelo Pai e que foram comprados pelo sangue do Filho, que se tornou o nosso irmão mais velho, que intercede por nós à direita do Pai. Então, se nós temos tudo isso em comum, é inadmissível que a gente viva cada um na nossa individualidade. Somos uma família. E Paulo acrescenta aqui, meus irmãos, que o Pai toma o nome toda a família. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui de uma coisa que nós conhecemos como sobrenome. Você tem o seu sobrenome ou sobrenomes. Provavelmente você tem o sobrenome do seu pai, né? No Brasil é comum o sobrenome do pai vir por último, né? Isso é comum no Brasil, né? Então nós temos o sobrenome do nosso pai. E as palavras que Paulo usa aqui na língua grega, ele faz um jogo de palavras para nos explicar melhor isso. Então ele fala assim, lá no versículo 14, que ele se coloca diante do joelho, diante do Pai. A palavra Pai aqui na língua grega, meus irmãos, é a palavra pater. Pater, guarde essa palavra grega, pater. E a palavra família na língua grega é a palavra pátria. Pátria. Viu como são parecidas? Pater, pai. Pátria, ou, deixa eu colocar o acento do lugar certo, é patriá. No grego é a última sílaba que é acentuada. Então, pai, pater, família, patriá. São palavras parecidas. Por que elas são parecidas? Não é à toa. Porque a palavra patriá, da onde vem a nossa palavra pátria, né? Essa palavra patriá, ela significa o quê? Filhos de um mesmo pai. O que é uma família para o grego, no entendimento grego? A família é formada pelos filhos de um mesmo pai. Nós lemos, por exemplo, que no Antigo Testamento era comum os homens, mesmo os homens crentes, terem mais de uma esposa.
Por exemplo, os filhos de Jacó, eles tinham diferentes mães, eles eram filhos de diferentes mães, mas todos eram filhos do mesmo pai, eram filhos de Jacó. Então isso é uma família, são filhos de um mesmo pai. E meus irmãos, Paulo ele continua dizendo o seguinte, que essa família ela está tanto no céu como sobre a terra. Essa família, meus irmãos, ela não se restringe a uma igreja local. Nós sim fazemos parte de uma pequena parte da família de Deus, da família do Pai, que é essa igreja local, a Igreja Presbiteriana de Diamantina. Aqui nós temos os nossos irmãos mais próximos, os nossos irmãos que nós devemos ter mais intimidade, mais proximidade, mais comunhão. Mas não é só a Igreja Presbiteriana de Diamantina. A família, ela se estende por toda a terra. Ele fala céu e terra. Vou falar da terra primeiro. A família do Senhor Jesus e a família do nosso Pai, ela não se restringe a denominações, ela não se restringe, como nós já vimos em outros domingos, a uma determinada ou algumas determinadas nações ou determinadas línguas, mas a família do Pai, ela está sobre toda a terra. Eu costumo dizer isso. Hoje é domingo, 31 de março de 2024. Por toda a terra, por todos os países, até na Coreia do Norte, até nos países onde a perseguição é mais intensa, até no Iraque, no Afeganistão, os nossos irmãos se reuniram. Sabia disso? Não com a mesma liberdade que nós, não com o mesmo conforto que nós, mas eles se reuniram, eles cantaram, eles ouviram a palavra, eles oraram, eles celebraram a ressurreição. Irmãos que a gente nunca viu, eles fazem parte dessa família. E Paulo fala também da família que está no céu, ou seja, meus irmãos, todos aqueles que já se foram, todos aqueles nossos irmãos que combateram o bom combate e já estão na glória. A família do Senhor não é somente a família que nós enxergamos aqui na terra, mas a família que está nos céus. Aqui nós temos, meus irmãos, a doutrina, não sei se você já ouviu falar nessa doutrina, a doutrina da igreja militante e da igreja triunfante. O que é a igreja militante? É a igreja que está na terra, é a igreja que milita, que batalha, que luta. Todos os dias você tem uma batalha, você batalha contra os seus pecados. Nós vimos que nós somos tentados e Jesus socorre aqueles que são tentados. Então é a igreja que está militando aqui na terra. Mas nos céus nós temos a igreja triunfante, a igreja que já triunfou, a igreja que já venceu, a igreja que está aguardando a ressurreição dos mortos. E meus irmãos, toda esta família, no céu e na terra, ela é filha do mesmo Pai. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele olha para toda essa família, ele olha para o Pai e ele coloca-se de joelhos diante do Pai. Você tem consciência disso? Da grande família da qual você faz parte? Será que nós temos vivido vidas individualistas, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado? Ou será que nós temos vivido uma vida de verdadeira comunhão? Uma vida, meus irmãos, que celebra essa comunhão familiar entre irmãos. Sim, é verdade, nem sempre será agradável viver em família. Nós somos diferentes e somos pecadores. E onde tem gente tem pecado, né? Onde tem gente tem problema, onde tem gente tem atrito. Mas se nós pertencemos à mesma família, se nós somos filhos de um mesmo Pai, nós precisamos ter a mesma comunhão. E Paulo, meus irmãos, ele ora ao Pai que é rico. Ele fala assim, para que segundo a riqueza da sua glória. Meus irmãos, vejam uma coisa aqui. Nós temos um Pai que não é somente o nosso Pai, mas Ele é um Pai rico.
Por que a gente às vezes fica tão ansioso? Por que às vezes a gente perde o sono? Por que às vezes a gente fica com medo? Se as riquezas da glória estão disponíveis a nós. Paulo estava preso. Paulo poderia ser morto. Mas Paulo se prostra diante do seu Pai. E ele tem consciência que o seu Pai, que é pai de uma grande família, ele é rico. Às vezes nós ficamos deslumbrados com pessoas ricas na terra. Ficamos deslumbrados com pessoas que moram em belas casas, têm belos carros, pessoas que vestem roupas de grife, sapatos caros, mulheres que usam bolsas caras. Às vezes a gente fica deslumbrado quando a gente vê em redes sociais os ricos viajando pelo mundo. Coitados, em breve eles vão voltar para o pó e eles vão se encontrar com o Criador, como disse Salomão em Eclesiastes. O que são as riquezas materiais neste mundo? O que é isso diante da riqueza da glória do nosso Pai? E meus irmãos, Ele é tão rico, e por que a gente pede tão poucas coisas para Ele? Por que nós oramos tão pouco a Ele? Às vezes a gente pensa o seguinte: puxa, se eu procurar tal pessoa que é influente, que tem algum tipo de poder, que tem alguma situação financeira favorável, eu vou obter algum benefício. Muitas vezes alguns de nós agem assim. Mas nós temos um Pai, meus irmãos, que Ele é rico. E não é rico materialmente apenas, mas é a riqueza da sua glória. Paulo, ele sabe que o seu Pai, para o seu Pai, não há impossíveis. Paulo, ele sabe que para o seu Pai, ele pode pedir o que ele quiser, dentro da vontade dele, obviamente. E meus irmãos, quando nós oramos, é a Ele que nós nos dirigimos. Quando você ora ao Senhor, não há impossíveis para o Senhor, seu Pai, meu Pai, nosso Pai. Não há nada que Ele possa dizer, que Ele não possa, não há nada que Ele venha a dizer a nós o seguinte: olha, meu filho, isso aqui não dá, eu não consigo. Olha, pede outra coisa, isso aqui eu não consigo. Mas se estiver dentro da vontade de Deus, Ele tem todo o poder, toda a glória e toda a riqueza para nos dar aquilo que nós pedirmos. Mas, vejam, meus irmãos, o que nós temos pedido? O que será que você tem pedido nas suas orações? Geralmente as nossas orações, muitas vezes, parecem mais listas de compras. Nós pedimos muitas vezes por coisas físicas, materiais, terrenas. Pedimos por boa saúde, pedimos por emprego, pedimos pelo pão de cada dia, pedimos por vestuário, pedimos para que os nossos filhos sejam encaminhados, uma boa faculdade, uma boa escola, pedimos pelo nosso trabalho. Vejam, meus irmãos, não é errado pedir essas coisas. Aliás, o próprio Jesus Cristo nos ensinou na oração dominical que nós devemos sim pedir pelo pão de cada dia. Só que sabe qual é o problema? O problema é quando a gente só pede o pão de cada dia. O problema é quando a gente ora pedindo apenas por coisas terrenas. Preste atenção numa coisa. Deus, Ele dá bênçãos materiais e físicas a qualquer pessoa. Não precisa ser filho dele. Não precisa. Quantos ímpios que você conhece que tem boa saúde? Quantos ímpios que você conhece que tem uma família feliz? Quantos ímpios que você conhece que estudaram em boas escolas? Quantos ímpios que você conhece que tem uma boa condição material e financeira? Então, por que a gente se limita às vezes em pedir a Deus, ao nosso Pai, somente estas coisas? Preste atenção, eu não estou dizendo que a gente não deve pedir por essas coisas, mas o problema é quando a gente pede somente essas coisas, sendo que existem coisas que Deus dá apenas aos seus filhos. Deus dá essas coisas que eu falei para todo mundo, mesmo aqueles que não pedem, mesmo aqueles que não creem em Deus.
E é disso que Paulo vai pedir. Paulo aqui, meus irmãos, a partir do versículo 16, a parte B, Paulo aqui vai fazer 3 pedidos. E nenhum dos 3 tem a ver com matéria, tem a ver com coisas físicas, tem a ver com aquilo que é terreno. Olha só, primeiro pedido, versículo 16, parte B. Ele diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Primeiro pedido que Paulo faz, meus irmãos, é que os efésios, ele pede para que os efésios fossem fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Veja, não tem nada a ver com algo material, e sim espiritual. Nós vimos alguns domingos atrás, lá no capítulo 1 de Efésios, que o crente, a pessoa eleita, que depois que ela ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ela crê e ela é selada com o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele entra na pessoa e ele transforma a pessoa, ele renova a pessoa. Ele faz a pessoa nascer de novo. E, meus irmãos, quando o Espírito Santo faz isso, ele não faz essa obra e para. Bom, a minha parte eu fiz. Não, ele continua habitando na pessoa e continua trabalhando na pessoa. E à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, vamos sendo fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. E como isso acontece? Bom, eu vou te chamar a sua atenção para 2 textos. O primeiro está aqui em Efésios mesmo, mais à frente, em Efésios 5, 18 e 19. Paulo diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então ele fala, enchei-vos do Espírito. Colossenses é uma carta paralela a Efésios, são cartas muito semelhantes. E lá em Colossenses 3,16, Paulo ele escreveu o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Então você percebeu? Lá em Efésios 5, Paulo fala o seguinte: enchei-vos do Espírito e louvem a Deus com cânticos espirituais. E em Colossenses 3 ele fala assim: habite ricamente a palavra de Cristo e louvem a Deus com cânticos espirituais. O que Paulo está nos ensinando aqui nessas 2 passagens paralelas? O que é se encher do Espírito? O que é ser? Como você se enche do Espírito Santo? É quando a palavra de Cristo habita ricamente no seu coração. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, fortalecida pelo Espírito Santo, é uma pessoa que está cheia da palavra. Paulo pede isso àqueles irmãos efésios, meus irmãos. Paulo pede esta força, esse poder que vem do Espírito Santo, que é o autor da palavra. Claro, como é que o Espírito nos fortalece? É pela palavra. O Salmo 119, versículo 28, eu vou ler aqui na versão NAA, diz assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Paulo está pedindo aqui em Efésios 3,16 que o Espírito Santo fortalecesse os efésios com poder no homem interior. O que é o homem interior? A minha alma. Se o salmista diz que a minha alma se consome de tristeza e o que me fortalece é a sua palavra, o Espírito Santo ele vai fortalecer você nos momentos de tristeza da sua vida com a palavra de Deus. É isso que trata, meus irmãos, as nossas tristezas. O salmista aqui, ele está passando por uma situação que hoje nós conhecemos como depressão. Olha o que ele diz: a minha alma se consome de tristezas. Ele está consumido, é uma tristeza profunda que toma conta da sua alma.
Como que então ele trata isso? Como que Deus trata isso? Através da palavra de Deus. Será que é isso que você tem pedido por você e pelos seus irmãos? Talvez você tenha estado num estado de tristeza profunda há algum tempo na sua vida. Talvez, mesmo que você tenha uma boa condição material, a tristeza continua ali no seu coração. Coisas não afastam a tristeza. Coisas elas podem até disfarçar, mas não afastam a tristeza. Relacionamentos disfarçam a tristeza, mas não afastam a tristeza. Quantas pessoas com dinheiro no banco, com bens materiais, com boas famílias, com bons relacionamentos, tiraram suas vidas porque estavam consumidas de tristeza. E o crente também fica triste. O crente também fica profundamente triste. O crente também tem a sua alma, às vezes, consumida de tristeza. Paulo, ele ora que o Espírito Santo fortaleça com o seu poder. E ele faz isso, o Espírito faz isso através da palavra. Você tem meditado nas Escrituras? Você tem lido as Escrituras? Você tem estudado as Escrituras? Você tem vivido o que as Escrituras ensinam? Você tem se apoiado não em filosofias humanas, mas nas Escrituras, que é por intermédio delas que o Espírito Santo nos fortalece, meus irmãos. Que é por intermédio delas que o Espírito Santo trata o nosso coração, trata a nossa tristeza. Esse é o primeiro pedido que Paulo faz, fortalecimento do Espírito. O segundo pedido que Paulo faz pelos Efésios é que em seus corações habite Cristo pela fé. Versículo 17, a parte A. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. À medida que somos fortalecidos pelo Espírito Santo, nós habita cada vez mais em nosso coração o Senhor Jesus Cristo pela fé. Olha só, ele faz uma ligação do versículo 16 com o versículo 17. O Espírito Santo fortalece, nos fortalece com o poder do nosso homem interior, com a nossa alma, e assim, ou seja, consequentemente, Cristo, ele habita em nosso coração pela fé. Paulo aqui não está falando, meus irmãos, da justificação. Como assim, pastor? Vou explicar. Cristo já habitava no coração dos efésios, eles já eram convertidos. Paulo não está orando aqui para que Cristo entrasse no coração deles. Cristo já estava no coração deles. Mas que de maneira cada vez mais intensa e profunda, que é esse o significado na língua original, Cristo tomasse conta do coração deles. E a palavra escolhida por Paulo, ela é muito adequada. Assim, habite Cristo no vosso coração. Cristo é o morador do nosso coração. E somente o morador da casa que tem acesso a todos os cômodos da casa, a todos os cantos da casa. Somente o morador que pode abrir todas as portas, que pode acessar todas as gavetas. Somente o morador pode ir em todos os lugares da casa. E existem lugares do nosso coração que nem mesmo nós conhecemos. Lugares obscuros, lugares cheios de teia de aranha. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Somente Ele quem sonda o nosso coração, meus irmãos. E veja como que Cristo faz isso. Como que Cristo habita em nossos corações cada vez mais. Eu volto para Colossenses 3,16, que eu li agora há pouco. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a mesma coisa. Paulo ele está fazendo um segundo pedido, que na realidade é o mesmo. Paulo está falando o seguinte, que em vocês, ele fala assim, Pai, que nos Efésios, eles tenham palavra no coração deles, que o Espírito fortaleça eles com poder através da palavra, que Cristo habite no coração deles através da palavra. Sem a palavra, meus irmãos, nós não somos nada.
se nós não nos debruçarmos no conhecimento da palavra, se nós não frequentarmos todas as oportunidades que Deus nos dá de nos reunirmos como igreja para ouvirmos o ensino da palavra em família da fé, se na nossa casa a gente não fazer a nossa devocional, não fazer o nosso culto doméstico, não ter conhecimento da palavra, nós seremos crentes superficiais, crentes imaturos. Poderemos ter boas coisas no nosso guarda-roupa, boas roupas no nosso guarda-roupa, poderemos ter uma geladeira cheia de comida, poderemos ter uma conta bancária no azul, poderemos ter diversas bênçãos materiais, mas de nada adiantará, porque nós não teremos a palavra, ou se a tivermos, será superficial. Cristo vai habitar no nosso coração, mas vai ser só em alguns lugares. É à medida que eu estudo, que eu conheço a palavra, é que Cristo adentra cada vez mais no meu coração. E por último, Paulo ele faz um terceiro pedido aqui no versículo 17, a parte B, quando ele diz assim: estando vós arraigados e alicerçados em amor. O amor é a base da nossa fé. Ele usa duas metáforas aqui muito semelhantes. Ele fala de arraigados e alicerçados. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ir lá embaixo nas salas de aula e também no gabinete pastoral. Conforme nós já avisamos, o conselho já avisou, a igreja está passando por uma reforma na sua estrutura. Tem algumas rachaduras em algumas paredes lá embaixo e foi necessário contratar uma empresa de engenharia civil para que ali eles colocassem algumas peças de concreto, abrissem buracos no chão, buracos fundos, e ali erguesse com um macaco hidráulico e colocasse algumas peças de concreto para sustentação dessas paredes e sustentação do nosso salão. Porque, segundo os engenheiros que vieram aqui, existia sim o risco de um acidente acontecer. Agora veja uma coisa, se você for lá ver, você vai ver que o buraco é fundo. O pedreiro que fez o buraco, ele fica inteiro dentro do buraco, é fundo o buraco, para que ali seja mexido na estrutura. Então o que Paulo está falando aqui, trazendo para o texto aqui, quando ele fala arraigados e alicerçados em amor? Eu preciso me aprofundar no amor. O amor é a base. Quanto mais profundo é um alicerce, maior é um prédio. Quanto mais profunda é a raiz de uma árvore, mais alta é essa árvore. Quanto mais eu me aprofundo no amor, maior é a minha fé. A fé, aliás, o amor é a consequência da fé. E é interessante, meus irmãos, uma coisa: somente aqueles que creem é que amam. Porque Cristo nos amou primeiro. Porque Deus nos amou enviando o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz, é que nós somos capazes de amar. E amor, meus irmãos, biblicamente falando, é bem diferente do amor que o mundo ensina. O amor não é muito mais do que um sentimento afetuoso, um carinho suave e meigo ou algumas palavras doces. Amor não é isso, segundo a Bíblia. Amor é muito mais do que isso. O amor tem a ver com obediência. Lá em João 14, 21, a parte A, Jesus ele disse o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem é que me ama? Os que têm os meus mandamentos e os obedece e os guarda. No versículo 23 de João 14, ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, habitação. Percebe que os três pedidos de Paulo são a mesma coisa? O que Paulo está falando aqui? Que Cristo mora, ou pegando o texto de João, que Cristo mora em meu coração à medida que eu amo.
E à medida que eu amo, eu vou me aprofundando meus alicerces, eu vou aprofundando as minhas raízes no amor. E como é que eu faço isso? Obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Quem é que me ama, diz Jesus? É quem guarda os meus mandamentos. Que é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Tem tudo a ver com a palavra, meus irmãos. Paulo fala de raiz, Paulo fala de alicerce. O Salmo 1, ele vai falar, vai ensinar que bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e noite, e é como árvore plantada junto a ribeiros de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, o homem que é plantado, que tem raiz, é o homem que tem prazer na lei do Senhor. No final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, Jesus ele disse o seguinte, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, o alicerce da casa foi colocado em rocha. Vieram ventos, as chuvas, bateram contra aquela casa e a casa não caiu. Ou seja, se você estiver alicerçado na palavra, você estará alicerçado em amor. Você vai amar a Deus, obedecendo a sua palavra, e consequentemente você vai amar o seu irmão, você vai amar o próximo, porque é isso que a palavra ensina. Então, resumindo, meus irmãos, esses 3 pedidos, eles são o mesmo. Paulo fala o seguinte, que os efésios se aprofundem na palavra e assim sejam fortalecidos com o poder do Espírito e assim Cristo habite no coração deles e assim sejam arraigados e alicerçados no amor. A palavra é a base de tudo, com uma suprema finalidade. Versículos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Qual que é a suprema finalidade de eu conhecer a palavra? Sendo fortalecido com o poder do Espírito, habitando Cristo em meu coração, sendo arraigado e alicerçado no amor. Conhecer e compreender o multidimensional amor de Cristo. Você já foi no cinema assistir filme 3D? Eu fui uma vez, me deu dor de cabeça aquele negócio. Você coloca o óculos, é um negócio estranho. Tem gente que gosta, mas é uma experiência interessante. É isso, uma experiência. Parece que o negócio está saindo da tela e está indo até você. Mas Paulo está usando aqui uma figura matemática. Quem gosta de matemática aqui, de geometria, vai entender um pouco melhor aqui. Paulo ele usa algumas medidas aqui. Altura, largura, comprimento, profundidade. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, que o amor de Deus é muito grande. Não tem como medir, mas tem como compreender. Tem como conhecer esse amor. Somente aqueles que têm o Espírito Santo, somente aqueles que foram alcançados por este amor, é que são capazes de conhecer e compreender este amor. Por isso que quem não conhece o amor, para eles o Evangelho é loucura. Para eles o Evangelho é escândalo, como no caso dos judeus e dos gentios, que Paulo fala lá no texto aos Coríntios. Por quê? Você falar que Deus, o Filho, levantou-se do seu trono, tornou-se um homem, viveu nesta terra e morreu humilhado numa cruz, sendo ele santo, sem pecado, é um absurdo isso na cabeça de quem não crê. Por isso que quem não crê vai dizer o seguinte: Jesus foi um mártir, Jesus foi um exemplo a ser seguido, Jesus foi um homem bom. Só quando você fala assim, não, é muito mais do que isso. Jesus é o Senhor e você deve se arrepender dos seus pecados e crer nele. Não, isso eu não quero. Isso eu não quero. Eu quero um Jesus que é agradável aos meus olhos.
um Jesus que se adeque às minhas preferências. Mas quando você compreende esse amor, quando você sabe disso, meus irmãos, Paulo diz, vocês são tomados de toda a plenitude de Deus. E não somente nós, né? Ele vai dizer com todos os santos, versículo 18. E aí eu te pergunto, você conhece esse amor? Como conhecer esse amor? Aí volta tudo aquilo que nós falamos, através da palavra de Deus. Por isso eu encerro, meus irmãos, dizendo o seguinte: como você tem orado? Paulo aqui, ele fez uma oração pelos efésios. Ele não pediu por coisas materiais ou físicas, ele pediu por bênçãos espirituais. E resumindo tudo, se você não guardar tudo que eu falei aqui nessa noite, guarde uma coisa. Paulo pediu, resumindo, que os efésios conhecessem cada vez mais a palavra de Deus. E é esse o grande pedido que você deve fazer por você. Pai, que eu conheça cada vez a sua palavra. E assim o teu Espírito vai me fortalecer, e assim Cristo vai habitar no meu coração, e assim eu estarei arraigado, alicerçado em amor. Ore pelos seus irmãos. Paulo orou pelos irmãos. Ore por esta igreja, pela sua igreja local, para que a palavra seja cada vez mais pregada e ensinada. Ore pedindo para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, o seu coração, para entender a palavra. Ore para que mais pessoas venham para a igreja para ouvirem a palavra. Ore para que essa cidade se renda à palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa cidade não quer palavra. Essa cidade, em alguns determinados lugares que se auto-intitulam igreja, preferem oferecer shows e teatro do que palavra. Só que quando nós morrermos, nós não vamos nos encontrar com um cantor ou com um ator, mas com a própria palavra de Deus. Nós cantamos isso agora. No início era a palavra, o verbo, o logos. É a palavra que nós precisamos, meus irmãos. A palavra escrita que revela a palavra viva de Deus. Se houver alguém aqui que ainda não crê nessa palavra, hoje mesmo é dia de salvação. Arrependa-se. Arrependa-se, prostre-se diante da cruz. Peça ao Pai que transforme o seu coração, para que você faça parte da grande família. E que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.